essa Mônica que foi crescendo, sendo sujeito da própria história, hoje é ativista, militante da área ambiental, é ativista de mulheres, é ativista de negritude, é jornalista também, é mãe, então frequentemente a gente lê a tua biografia e você faz questão de colocar que é a mãe do Theo. E você foi candidata a prefeita em 2016 em Itu, teve 7% dos votos, teve uma campanha muito forte. Como é que esses vários elementos que compõem a Mônica se expressam? O que é para você essa combinação desses elementos? Tá, eu acho que primeiro vem a luta afirmativa, e foi a primeira com que eu encontrei, logo lá na adolescência. A luta afirmativa de se descobrir como sujeito, como mulher, como negra, como periférica pobre. Depois a gente vai entendendo a intersecção das opressões do sistema capitalista. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre plantou pra gente comer. Quando eu era criança, a gente morava num terreno de barro, porque, enfim, não tinha condições, mas também era útil porque minha mãe plantava várias coisas. E eu perdi, ao longo da minha existência, o contato com a terra. Porque a gente quer o quê? A gente quer acessar consumo. Eu queria comer Ruffles, Coca-Cola, McDonald's, ter acesso a coisas que eu não tinha em casa. E aí agora eu percebo o quanto contato com a terra é rico e quanto estar alienado dele é preocupante, porque quando a gente nasce, tudo que a gente precisa para viver está bem debaixo dos nossos pés. A minha mãe me ensinou isso muito cedo, só que eu só fui recuperar esse contato com a terra e a importância da terra quando acaba a água. O estado de São Paulo tem um grande problema agora de abastecimento da água. Eu moro numa cidade seca que tem uma grande dificuldade de abastecimento, passou quase um ano sem água na torneira, e aí que eu fui entender que a água também é plantada, também nasce na terra, que a gente precisa de árvores e raiz para a água penetrar no solo. Além disso, todas as pautas são interseccionais. Eu faço questão, como você disse, de dizer que sou mãe, porque as mulheres mães, elas são responsáveis por muitas coisas. Por organizar a rotina da casa, por organizar a própria vida, mas ela também é responsável, a principal cuidadora, por um ser humano muito frágil, que a gente esquece. A gente não fala, a gente não organiza, a gente não quer se incomodar, na verdade, porque na sociedade a gente só se preocupa de nós mesmos. É a questão de ser, de ter, nós somos egoístas. E a criança ainda não é, porque ela ainda não produz. Então ela não tem relevância. A criança é um castigo para a mãe que tem uma vida sexual ativa. É culpa dela, é responsabilidade dela. Se a criança se machuca, se a criança tem fome, se a criança quer fazer xixi, a gente logo grita: ô mãe, olha seu filho. E o bebê humano é um bebê muito frágil. É um bebê que pode morrer a qualquer momento durante longos anos, não é poucos meses, é durante longos anos se a gente não cuidar. Então eu acho muito duro a gente delegar essa responsabilidade apenas a uma mulher, deveria ser uma responsabilidade de todos, mas é a mulher também que tem todos os saberes e que faz hoje o principal debate do cuidado e do crescimento e da formação das crianças. Por isso, mãe é dois seres. Mãe é dois seres. É o ser mulher e é o ser criança, porque é ela que está ali compartilhando do dia a dia e cuidando da criança. Eu acho que todas essas intersecções do meu ser também, ser mãe do Theo, ser agricultura, ser mulher, ser negra, ser pobre, coloca no meu ser e na minha vivência um monte de outras realidades que a gente ignora, que a gente não fala, mas que é a maioria da população, e que a existência precisa ser doce, precisa ser sutil e precisa ser possível para outras tantas mulheres como eu, que está nessa linha, abaixo dos 35% da linha da pobreza, que é mãe solo, que vive nos interiores, e a gente precisa falar também que tem muita roça em São Paulo ainda, e que nas cidades abaixo de 35 mil habitantes não chega a nada. A gente não fala dos números de violência contra a mulher, para além da capital, porque nos interiores não tem nem como medir. A maioria das cidades não tem nem delegacia da mulher. As queixas não são feitas porque elas não são registradas. Então, assim, nos interiores não chega a cultura. 80% do orçamento da cultura fica para a capital. Então não tem nem rolezinho no coreto. As pessoas não se encontram, elas não vivem a cidade. Então, como eu disse, esse meu ser, que é um monte de seres, abaixo dos 35% da margem da pobreza, precisa ser verbalizado, precisa ter seu espaço de fala e precisa ter organização política.